Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 18. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre as igrejas do Apocalipse, ou as igrejas da Ásia Menor. As 7 cartas às igrejas da Ásia. Vamos falar hoje sobre a igreja de Tiatira. Igreja de Tiatira hoje. A 4ª igreja. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito Santo de Deus, fala conosco pela tua palavra. Dá-nos entendimento para entender o que o Senhor quer passar para nós nessa noite. Fala com a sua igreja, fala comigo. Carecemos de ouvir a tua voz pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, adorando a Deus, louvando a Ele. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a igreja de Tiatira. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, já falamos sobre a igreja de Esmirna, falamos quarta-feira passada sobre a igreja de Pérgamo e descobrimos o porquê que o pergaminho tem o nome de pergaminho, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira, a 4ª igreja nesta sequência. Eu quero pedir a atenção dos irmãos, e toda a atenção é pouca, para a palavra de Deus. É culto de ensino, culto de doutrina. Então é o momento a qual nós tiramos para aprender de fato a palavra de Deus, para Deus falar conosco no tete a tete, no mais próximo, na maneira com que a gente possa de fato ser ministrado por Ele, pela palavra, através da sua palavra. A igreja de Tiatira ficava a cerca de 80 quilômetros da igreja de Esmirna. Segundo a história, a igreja de Tiatira era um corredor muito importante de Roma, aonde passava ali todas as correspondências do correio de Roma. Passava então por Tiatira. Tiatira era um polo comercial
muito importante daquele tempo. Os historiadores dizem, a história conta, que ali existia um grande polo industrial de cerâmica e também trabalhos com metais, inclusive bronze. Também era uma referência, Tiatira era uma referência em tingimento de tecidos. E eles usavam para tingir esse tecido um produto conhecido como púrpura. Púrpura era como se fosse umas pedrinhas tiradas do fundo do mar, aonde eles dessas pedras faziam alguns pigmentos, e esses pigmentos tinham várias cores, e quem melhor produzia essa púrpura para tingimento de tecido era em Tiatira. Tiatira tinha muitos grêmios lá, muitos sindicatos, e era interessante que Tiatira era uma cidade também muito idólatra, tinha alguns deuses, inclusive Apolo, de forma que para você entrar nesses grêmios ou nesses sindicatos, para você exercer qualquer função na cidade, você precisava se afiliar a eles. Só que no momento que você se afiliava a eles, você participar das reuniões, ali faziam cultos de adoração aos deuses que eram adorados nessa cidade. Então não tinha ninguém que tivesse vínculo nesses grêmios ou nesses sindicatos que não fosse também adoradores de tais deuses que ali eram adorados. De forma que a igreja, nesse contexto, ela se esquivava de algumas situações, mas como nós vemos, o crescimento trouxe alguma legalidade, de forma que o povo se tornou conivente com aquilo que não era correto à luz da Bíblia. Por essa razão que a carta diz, e Deus instruindo a igreja e corrigindo, dizendo assim: vocês toleram algumas coisas aí. Por quê? Porque era quase que impossível viver lá e ter uma vida profissional abastada sem ter algum tipo de vínculo com a adoração a deuses estranhos daquele lugar. E por essa cidade, e é interessante que a Bíblia cita, fala, confirmando essa questão desta cidade ser aquela que fabricava pigmentos para tingimento de roupa, conhecido como púrpura. É interessante que quando você olha para Atos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 6, você vê a história de quando Paulo ele vai atender a agenda de Deus. E ali é interessante, aqui eu lendo e comecei a meditar, eu percebi o quê? Eu percebi que Paulo tentou fazer a sua agenda e Deus corrigiu. Por quê? Todo mundo conhece a história de Paulo, e Paulo, à luz da Bíblia, é um exemplo a todos nós, que é conhecido na história como o maior evangelista que já pisou nessa terra, além de Jesus, foi Paulo. E Paulo, ele quando acendeu no seu coração o desejo de ele levar a palavra de Deus aos gentios, levar a palavra de Deus implantando igrejas por onde ele passava, nesse ânimo, nesse ímpeto dele levar a mensagem, no verso de número 6 do capítulo de número 16 de Atos, diz assim, e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quem que impediu Paulo de pregar? Isso daqui é meio controverso, porque como assim o Espírito Santo impedindo alguém de pregar? E segundo a Bíblia, a história da Bíblia, o Espírito Santo só não impediu Paulo de pregar uma vez, mas impediu ele de pregar 3 vezes. Porque muitas vezes, ou muitos de nós, através do ministério que exercemos, achamos que somos donos do nosso ministério, quando não. Porque por mais que eu pregue, eu só prego quando Deus quer que eu, e a gente tem que entender isso. Como crentes, como servo de Deus, a gente tem que entender que eu não atendo a minha agenda, eu atendo a agenda de Deus.
Ainda prosseguindo no verso número 7, diz assim, ó: defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Jesus impedindo novamente Paulo de ir. Por quê? Porque por mais que eu tenha o ânimo, talvez eu não tenha o preparo. E no lugar onde eu não fui ainda, o Espírito Santo já está. Então ele sabe muito bem dos lugares que eu vou passar. E ele olha para nós e fala assim: tu está com desejo de fazer alguma coisa, né? Só que eu vou impedir você de fazer, porque onde você está querendo ir, você não está preparado para enfrentar o que te espera. E é por isso que eu canso de dizer que o verdadeiro ministério começa na igreja. É aqui que começa o verdadeiro ministério. Porque tem muita gente que se estraga com uma profecia. Basta lançar uma profecia e dizer: ó, Deus vai usar você, pronto, ele endoida. Aí ninguém segura, irmão. Ninguém segura. Aí vira uma correria do tamanho do mundo. Quando a gente tem que entender que para tudo tem um tempo preparado. E quando assim, porque tem gente que quer ir e Deus impede de ir. Aí ele fala assim: o diabo está impedindo eu de exercer o ministério. Ou às vezes ele quer ir e Deus tranca a porta para ele não. Ele fala assim: o pastor está travando o meu ministério. Não estão me vendo, não estão me enxergando. Não, meu irmão, não é isso. É que a gente está tentando fazer a nossa agenda. Tudo vai fluir quando a gente atender a agenda de Deus e não a nossa. Quando Paulo entendeu isso, Deus então mostra para Paulo a sua agenda. E isso está no verso 9, que ele diz assim, ó: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão da Macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, quando tiver de acontecer, que Deus fala: agora você vai, aí não tem anjo no céu, homem na terra e nem demônio no inferno que impeça você de exercer aquilo que Deus chamou você para exercer. É por isso que todo ministério que tem sucesso é aquele ministério não que atende a própria agenda, mas que atende a agenda de Deus. Eu posso não pregar nos melhores congressos, mas eu estou exatamente aonde Deus quer que eu esteja. Aleluia. Aí no verso de número 14, presta atenção que é aqui que eu queria chegar. No verso de número 14 de Atos 16, diz assim, ó: certa mulher chamada quem? Lídia, da cidade da onde? Tiatira, vendedora de púrpura. E púrpura o que? Era aquela cidade que era referência na venda de púrpura, que era um pigmento que tingia a roupa. Temente a Deus, nos escutava Paulo pregando. Ele falou assim: uma mulher, Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante, vendia púrpura de lá, estava nos ouvindo no culto que nós estávamos fazendo. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, ela ouviu a palavra que Paulo pregava, aceitou o evangelho, e segundo alguns historiadores, diz que foi ela que implantou ou levou o evangelho e iniciou a igreja de Tiatira. Agora percebe isso aqui: era uma mulher que morava numa cidade grande, um polo industrial, que estava no culto, e antes disso, antes dela abrir o coração, ela era alguém que vendia tintas, pigmentos para colorir a vida de alguém. Mas aqui é interessante, porque se não tivesse um propósito nisso, a Bíblia não citava. Mas é interessante que alguém que vendia púrpura para colorir a vida de alguém, mas a vida dela estava sem cor alguma. É alguém que vende alegria para os outros, mas o seu coração não tem cor de alegria nenhuma. É gente que profetiza sobre a vida dos outros e esquece de profetizar para si mesmo. Quem que profetiza para si mesmo? Você tem o costume de profetizar para você mesmo? Colocar a mão no peito e falar assim: Senhor, eita coração, fica calmo que vai dar tudo certo.
eu profetizo na minha vida que já deu tudo certo. Tem o costume de Davi, no Salmo de número 42, quando o coração apertou, quando ele viu que tudo estava indo de mal a pior, ele olha para dentro de si, no Salmo 42, verso de número 5, ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Não seja simplesmente vendedor de púrpura. Não seja simplesmente aquele que traz alegria às pessoas. Seja alegre também. Profetize na sua vida. Diga, vai dar tudo certo para mim, em nome de Jesus. Apocalipse, no capítulo 2, verso 18, que a gente fez menção, ele diz assim, fazendo uma breve exegese, não de todos, mas de alguns versos, ele diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Eu já falei aqui, desde a primeira quarta-feira, que a gente iniciou, há 4 quarta-feiras atrás, que cada igreja ela recebia uma palavra exclusiva de Deus. A carta não era igual para todos. Deus falava diante da necessidade da igreja dentro de um contexto social e cultural e espiritual que a igreja estava passando, aonde a igreja estava. Então, se você perceber, cada carta tem uma particularidade. Por exemplo, aqui você vai encontrar algo que nas outras cartas não tem, que é o quê? Um Deus que tem os olhos como chama de fogo. E por que Deus coloca então que ele tem os olhos como chama de fogo aqui e não coloca nas outras cartas? É porque Tiatira tinha um Deus muito conhecido lá, que era Apolo. E Apolo, segundo a mitologia, ele é o Deus do fogo e o Deus do sol. E ele era muito adorado. E por essa razão que Deus fala assim: eu sou o Deus que tem os olhos como chama de fogo. Na verdade, vocês adoram Apolo, que parece ser fogo. Agora eu não. Eu tenho os olhos como chama de fogo. E o que é interessante aqui, que ele diz assim, e os pés semelhante ao bronze polido. Por que ele fala isso? Por que os pés é como bronze polido? Porque naquele tempo o bronze polido não é nada mais nada menos do que espelho. É a mesma coisa, a Bíblia diz assim, aquele que tem os pés como espelho. Agora me diga uma coisa aqui, só para a gente poder entender o que o texto quer dizer. Para que serve o espelho? Para que nós usamos espelho? A gente usa o espelho quando a gente fala assim, isso aqui é um espelho. A primeira coisa que você imagina no espelho não é você ver outra pessoa, é você se refletir no espelho, é você se enxergar através do espelho. E o espelho não mente, não é verdade? Porque você faz assim no espelho, ele faz junto, vai não? Até porque se você fizer para o lado, o espelho fizer para o outro, a gente sai correndo, porque é visagem. Então, o espelho, ele vai refletir exatamente quem a gente é. Esse espelho está com defeito, porque eu estou muito gordo. Não é que tu está gordo mesmo. Esse espelho aqui está com defeito, porque eu estou muito velho, é muita ruga. Não. É você que está velho mesmo. Então o espelho, ele reflete de fato o que você é. Pastor, mas será mesmo que bronze polido é espelho? Abre Êxodo, capítulo de número 38 e verso de número 8. Êxodo 38, verso de número 8. Olha o que diz lá. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Ou seja, no Apocalipse 18, 2:18, era bronze polido.
aqui no Êxodo 38:8 diz que esse bronze polido era usado como espelho pelas mulheres hebreias. Então o bronze polido, ele é espelho. Agora, irmãos, tu já deve estar entendendo o porquê. E por que tanto na visão de João na ilha de Patmos, como agora, Deus se apresentando à igreja, ele fala assim: os meus pés são como bronze polido, os meus pés são espelho. Por quê? Aonde que a gente se enxerga quando chega diante de Deus? Irmão, não é eu olhando para cima que eu me reconheço quando estou na presença dele. Eu só vou me reconhecer de verdade quando eu chego diante dele e me dobro aos seus pés. É quando eu me enxergo de verdade. É nos pés de Cristo que eu vou me enxergar verdadeiramente como eu sou, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. É nos pés dele. Apocalipse, olha a reação para se enxergar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 15. João tem uma visão de Jesus ressurreto que aparece para ele na ilha de Patmos, no mar Egeu. E quando isso acontece, no verso de número 15, ele diz que os pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E o 17, olha o 17, quando eu olhei os pés dele, olha o 17, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Ele poderia dizer assim: caí ao chão. Poderia ou não poderia? Poderia dizer: caí ao chão, desmaiei, caí no chão. Mas ele não disse: caí aos seus pés. Quando eu olhei para a sua grandeza, eu já fui direto aos seus pés, porque só vai enxergar a grandeza de Deus quando a gente se dobrar no altar da adoração, que é os pés de Jesus. Quanto mais eu me aproximo dos pés dele, mais eu me vejo nele. Tem gente que quer a mão, tem gente que quer o pescoço, tem gente que quer os olhos, tem gente que quer a face, tem gente que quer os ombros. Não. O céu está dizendo assim: vai aos pés. Que é nos pés que você se identifica verdadeiramente como você é. Porque quando eu consigo olhar em mim os defeitos que tenho, aí eu tomo a atitude que devo para melhorar a cada dia. Tem tanta gente que não se preocupa em melhorar, porque está enxergando Jesus de uma visão errada. Eu tenho uma palavra de Deus para quem veio ouvir palavra. Está na hora de você ir aos pés dele para reconhecer e melhorar diante daquilo que você precisa melhorar. Aí eu vejo na Bíblia Marta e Maria, irmãs de Lázaro, lá em Betânia, amigos de Jesus. Jesus chegou na casa e as irmãs, toda alegre em receber. Marta vai para a cozinha e Maria vai para onde? O texto diz que ela vai e fica aos pés de Jesus. Aí quando alguém questiona, Marta chega e fala assim: aí Jesus, não se importa que ela fique aos seus pés, não se importa que eu fique trabalhando sozinha. Aí Jesus olha para ela e fala assim: muito bem, Marta, eu não sei qual é a sua atitude, eu só tenho uma coisa para te dizer: Maria tomou a melhor atitude e está no melhor lugar, que é os pés. Talvez para a maioria os pés é um lugar incomum. Talvez para a maioria os pés é um lugar onde não se deve ir. Só que quando a gente vai e chega diante de Jesus e se prostra aos seus pés, além da gente se reconhecer, o Pai nos conhece, o Pai nos entende melhor. Porque quando Lázaro morre, que Jesus vem, quando Jesus chega em Betânia, na aldeia, o texto diz que antes que Jesus chegasse na cidade, Marta foi correndo até Jesus.
E quando Marta chegou correndo até Jesus, ela adorou do jeito que ela sabia, porque quando era para ela aprender a ir aos pés, ela estava na cozinha lavando louça, fazendo comida. Então ela não sabia se conter de ir aos pés. E quando ela chegou diante de Jesus, ela apontou o dedo para Jesus, dizendo assim: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus vira para ele e fala assim: ah, Marta, tu não entende nada, porque quando tu teve a oportunidade não foi aos pés, mas eu tenho uma palavra para te dizer: Lázaro não está morto, está dormindo. Aí ela diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar naquele dia, mas eu queria que ele não tivesse morrido. Aí Jesus fala: tu não está entendendo nada, porque tu não sabe o lugar correto de adorar. Muita gente vem, mas não sabe aonde se portar. Muita gente chega no culto, mas não sabe como chegar diante de Jesus. O lugar correto de chegar é nos pés dele para adorar. Aí lá vem Marta, lá vem Marta, lá vem Marta, lá vem Maria correndo, lá vem Maria. Não, pera aí, Marta chega correndo. O texto diz que Maria nem veio, tiveram que mandar chamar, porque todo aquele que não sabe adorar se agonia na hora da provação. Sabia disso não? Não sabia? Vou repetir: todo aquele que não sabe adorar se agonia na hora da provação. Vou morrer, não, agora vai dar, não, e fala, e dói, e dá tacardia, e vai. Por quê? Porque não sabe adorar. E Marta aprendeu, de forma que Maria aprendeu. Marta chega, questiona Jesus, Jesus fala com ela e ela sai sem resposta alguma. Maria nem veio, ficou em casa. Aí Jesus chega, é confrontado por Marta e fica o quê? Procurando Maria. Cadê a Maria? Alguém viu Maria? Cadê Maria? Cadê Maria? Você viu Maria? Ah, Senhor, a última vez que vi ela estava em casa. Oxi, todo mundo ficou sabendo que Jesus estava vindo. E foram questionar Jesus antes dele chegar na aldeia. E Maria? Em casa. Porque todo aquele que conhece, irmão, que aproveita o tempo oportuno para adorar, quando chega tempo de provação, ele sabe exatamente que Jesus vai chegar ao seu socorro. Aí ela ficou onde? Falou assim: eu vou ficar em casa. Aí Jesus fala assim: porque Jesus procura os verdadeiros, não procura? A Bíblia diz assim: estou à procura de verdadeiro. Então tem um monte de gente que adora, mas Jesus sempre está: cadê aquele que adora? E quando ele ergue a voz, eu sinto o perfume da adoração. Cadê ele? Cadê Maria? Cadê Maria? Aí alguém vai: manda chamar Maria. Jesus manda chamar. Alguém vai na casa e fala: Maria, Maria, o que foi? Maria, Jesus está aí. Ah, está aí? Tá. Então ele está te chamando. Então eu vou até lá. Perceba, o texto diz assim: e chegando ela, se prostrou aos pés de Jesus. Aí tem aquele verso que a gente decora que diz assim: e Jesus chorou. Por quê? Porque quando Marta chega agoniada, Jesus: não, minha filha, ele nem está morto. O que está de conversa? Essa agonia nem morto, não. Eu sei que não está morto. Cadê Maria? Chama Maria. Aí Maria vem. E o que Maria faz? Leia o texto. A mesma coisa que Marta fala, Maria fala: ô mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala a mesma coisa, só que é a mesma oração em posições diferentes. Uma hora questionando, a outra hora adorando. Aleluia! Aí a atitude de Jesus é diferente, porque numa Jesus questiona, na outra Jesus faz o quê? Se constrange. E a Bíblia diz o quê? E Jesus chorou. Pela morte de Lázaro? Não. Pela atitude de Maria. Porque Jesus não fica indiferente à oração de um crente fiel. Talvez a sua oração seja a mesma do irmão. O irmão talvez já tenha recebido e você ainda não. Talvez a sua necessidade seja a mesma do irmão. O irmão já alcançou seu milagre e você talvez ainda não. Por quê? Porque talvez a posição com que você esteja adorando está errada. Perceba? Pensa nisso. É por isso, irmão, que eu preciso abrir um parênteses aqui e falar algo bem rapidinho aqui. Não culpe ninguém pelas suas dificuldades.
a oração era a mesma. A resposta foi diferente. É que cada um orou à sua maneira. Com que maneira você está orando? Com que maneira você está pedindo? Não culpe ninguém, irmão, pela sua resposta ou não resposta da parte de Deus. Talvez a culpa seja exatamente sua. Porque às vezes nós temos um costume, eu preciso falar isso aqui, nós temos um costume de atribuir a todos as nossas dificuldades. Nós atribuímos a todo mundo, menos a nós, não é verdade? É o governo, é o tempo, é a crise, é o diabo, é o irmão, é a liderança, é a igreja, é tudo, menos a gente. Quando na verdade a atitude, a decisão e o problema esteja na nossa mão. A culpa é nossa. Deixa eu explicar. Eu estava conversando acho que eu já até contei isso aqui. Estava conversando com o pessoal que estava lutando contra um vício. Ah, mas é que o diabo tenta, é que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. O diabo faz aquilo, o diabo faz isso, o diabo eu não consigo, porque o diabo. Irmão, tem muita coisa que não é o diabo não, tem muita coisa que é falta de vergonha na cara. É verdade disso, não? Sabia não? Mas é verdade. Tem mais que não é o diabo, não. É falta de vergonha na cara. De tomar uma decisão e falar assim, não. É que o diabo tenta, daí eu caí na prostituição. É que o diabo tentou e caiu no adultério. É que o diabo tentou e fica olhando assim, ó. Não, isso não é o diabo não, mas é falta de vergonha na cara. Não tem nada a ver com o diabo. Ah, é que quando eu vi, aconteceu. Aí o inimigo entrou na minha mente. Não, é falta de criar brilho mesmo. Aleluia. Porque a gente tem que parar de criar ficar criando os negócios e atribuindo ao diabo aquilo que é irresponsabilidade e falta de vergonha mesmo. Deus. Fica envolvido em situações e problemas, aí entra em rascada, aí fala assim, o diabo se levantou, o diabo não tem nada a ver, irmão, é tu mesmo que não sabe viver. Que tem que tomar decisões e prestar atenção no que fala, quando fala, para quem fala, para não chamar a tribulação para si e não ficar culpando as pessoas, culpando a igreja, culpando o diabo, culpando todo mundo. Ó vida, ó céu. Irmão, às vezes assim, a gente ouve as coisas às vezes, porque assim, ó, você fala, não faz, vai lá e faz. Ore, pastor, por mim, não ore. Ore, me ajude a oração, eu não, meu irmão. Gente, ajuda aconselhando, ajuda falando, ajuda instruindo, não vá. Dá vontade, irmão, de pegar a Bíblia e, sabe, dar uma surra de Bíblia, aquelas Bíblias de estudo. Sabe aquelas Bíblias de estudo? Quem tem uma aí? Essa daqui, ó, essas grandonas aí, ó, tem lá daquela ali, ó. Nome de Bíblia. Porque tem coisa que não é o diabo, irmão, tem coisa que nós mesmos temos que tomar. Verso de número 19, diz assim, ó. Culto de ensino é uma delícia. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Ninguém fala aleluia, ninguém fala glória a Deus. Rapaz, não dá saudade daqueles cultos que o povo fica rodando assim, ó. Porque a gente está acostumado que culto bom, você quer coisa que fica acontece os cultos gostosos, a gente se ministrar, ensinar. Eita, que poderoso, o povo caiu na igreja, caiu e daí, caiu, levantou, foi embora um dia da vida, da mesma vida, adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Por isso que verso número 19, vamos lá. Conheço as tuas
o teu serviço. Vocês não estão acompanhando comigo, né? Diz assim, ó, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras. Olha o que ele conhece, olha o que Deus conhece. Deus conhece as tuas obras, Deus conhece o amor com que você faz, Deus conhece a fé que você tem, Deus conhece o teu trabalho e Deus conhece a tua perseverança. Tem alguma coisa em nós que Deus não conhece? Tem alguma coisa em nós que Deus não conhece? Deus conhece tudo. Então vamos parar de fazer aquelas orações fingidas e ser sincero na oração? Orar com sincero, falar mesmo, fala para o Senhor. Aí, negócio, é como se Deus não, sabe, a gente fica orando assim, como se Deus não soubesse. Sabe? Que nem enganar Deus, Deus fala, eita, eu conheço o teu serviço, rapaz. Eu sei que você lá no teu serviço, eu sei. Eu conheço as tuas obras aí por aí, eu sei as tuas obras que você está fazendo por aí. Eu sei por onde você anda, eu sei. Você sabe, irmão? Aí a gente quer orar, achando que Deus não está sabendo a maneira com que eu estou vivendo. Ele diz assim, ó, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé e conheço o teu serviço. Irmão, no domingo aqui a igreja está lotada, no domingo. A igreja está lotada de crente. Ele fala assim, quem ama Jesus? Todo mundo, eu! Quando é domingo de manhã, tem meia dúzia de crente na escola dominical. Quem ama a Bíblia? Eu! Chega na quarta-feira, eu conheço o teu amor, viu? Conheço a tua fé. E conheço o teu serviço. E a tua perseverança. E as tuas últimas obras. Mais numerosas do que a primeira. Uma das qualidades da igreja de Tiatira é que ela, perceba isso aqui. Uma das qualidades da igreja de Tiatira. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Uma das qualidades da igreja de Tiatira é que ela começou mal e melhorou no final, ou na sequência. Eu conheço as tuas obras, conheço as tuas últimas obras, mais numerosas, melhores do que as primeiras. Com o tempo, o amor da igreja de Tiatira não se esfriou, porque a tendência nossa é que com o decorrer do tempo cair no descaso, esfriar o amor. Mas ela começou mal e está melhorando. Ou seja, porque na visão humana, o que é na visão humana? Na visão humana, assim, ó, aquilo que começa errado, pode falar, não, pode falar. Aquilo que começa errado, isso é uma visão humana, né? E a visão do céu é o quê? Aquilo que começa errado. É até estranho falar, né? Mas dá certo. É estranho. Mas a visão do céu é aquilo que começa errado, dá certo. Por quê? Veja bem. Quem era Lúcifer? Ah, pastor, não fala esse nome. É o Satanás, irmão. É o cinzento lá de fora. Quem era ele? Ele era um anjo de luz do céu. Sim ou não? Que queria ter um trono igual a Deus e Deus o baniu do céu. Ou seja, qual era o passado de Lúcifer? É um passado que estava dando. E qual é o futuro dele? É um futuro de condenação. Agora, qual que era o nosso passado? Quem nós éramos? Escravo da lei e do pecado, condenados à morte, jambuzeiro bravo. Nós não éramos ninguém. O nosso passado é uma hora de condenação. Estávamos perdidos em ofensas e pecados. Mas aí veio Jesus na contramão do mundo e falou assim: a cana quebrada, o pavio que fumega, o vaso com barro ruim, tem jeito. Começou errado,
mas vai dar certo. Olha para você, olha quem você era. Quem você era, na visão de Jesus, já não importa mais. O que Ele está dizendo para você, eu não estou olhando para o teu passado, eu estou olhando para o teu futuro. Porque o teu passado é de derrota, mas o teu futuro vai dar certo. Aleluia. O teu futuro vai dar certo. Daniel capítulo número 12, verso número 13 diz assim, tu porém segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Isso é profético, irmão. Começou errado, mas vai dar certo. Creia nisso. Verso número 20 diz assim, verso número 20. Tenho porém... Alguém traz água para mim aqui, que hoje não me deram água, irmão. Olha, hoje que eu estou com sede, trouxeram água aqui. Verso número 20. Está frio, o pastor não quer beber água, mas agora tem uma sede aqui. Verso número 20, capítulo número 2 do Apocalipse diz assim, tenho porém contra ti o tolerares, que é essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, e tem, viu? E tem. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Sabe quem que é essa Jezabel aqui no contexto de igreja no tempo atual? É aquelas pessoas manipuladoras, autoritárias, que induzem as outras pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa assim que não ganha discípulos para Cristo, mas ganha discípulo para si? De que fica fazendo conluio na igreja, clubinho da igreja para levantar. É isso aí. São em Jezabel desse tempo. Quando ele fala aqui em Jezabel, sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, ele está dizendo assim: qual que era o símbolo de Jezabel naquele tempo? Jezabel, o que ela ensinava para o povo? O que ela seduzia o povo? O que? Jezabel dizia assim, Jezabel, lá no passado, no tempo que ela reinou, ela dizia assim, para você poder suportar o pecado, você primeiro precisa experimentar. Depois que você experimentar, você vai conseguir vencer o pecado. Mas você não consegue vencer sem experimentar. Olha que doutrina de Satanás. É como se ela dissesse assim, aqui uma visão aqui bem, só para a gente entender. Antes de você casar, primeiro fornique, depois casa, porque vai que você não gosta. Era o que Isabel dizia. Antes de você aceitar o pecado da prostituição, antes prostitua. E é por isso aqui que ela diz assim, aqui diz assim, que a si mesma se declara, obrigado, filhão, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas. Vocês acham que participar de culto pagão é pecado? Primeiro participe, para depois você dizer assim, eu fui lá e consegui sair. Eu fui lá, passei lá, porque assim, tem gente que fala assim, não, eu fui lá, aquelas pessoas que é viciado, que tem um vício, por exemplo, da cachaça, por exemplo, do álcool, do alcoolismo. Ele vai dizer assim, não, agora eu vou evangelizar lá no boteco. Vou evangelizar lá no boteco. É correto? Se ele já saiu de lá, vai voltar lá fazer o quê? A Bíblia diz assim, desvia da aparência do mal. Aquilo é uma fraqueza, então ele tem que se afastar. Tem outros meios para evangelizar, outros lugares para evangelizar. E Jezabel falava assim, não, vai lá, experimente, faça pular, preste culto, faça adoração e mostre que você não ficou lá. Então era isso que ela ensinava para o povo. E aqui a Bíblia está falando também da prostituição espiritual, porque ele está dizendo assim, tenho porém contra ti o tolerar o pecado. O crescimento traz algumas dificuldades, como por exemplo tolerar. A igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e entra com as tolerâncias na igreja. Entra com as tolerâncias. Vamos fazer assim, irmão. Vamos mudar
mudar isso aqui, porque daí fica melhor. É daí que fica mais fácil, né? O acesso das pessoas, a interação, a integração das pessoas. Não, integração. Irmão, o que integra aqui é o Evangelho, como ele é. Não precisa mudar a Bíblia, o Evangelho para entregar para pessoas. O Evangelho cura, transforma, restaura. É o Evangelho. Aleluia. Agora não precisa de ficar fazendo o que vai contra os princípios bíblicos para trazer pessoa. Não, isso aqui não dá nada não, vamos fazer isso aqui. E faz umas aberrações nos cultos hoje, irmão. Umas aberrações, um negócio esquisito. E entra de moda da igreja. Então o cavalo de bola, vem da malena. Por que isso, irmão? Não é que os motoqueiros de Jesus, amém, deixa a moto lá fora e entra na igreja, vai. Não precisa estar de moto na igreja. Teve um irmão lá que eu estava assistindo um vídeo que é cada coisa. Eu nem sei por que eu vejo, mas enfim. O irmão veio no corredor da igreja assim, e deu uns cambalhotas no corredor da igreja, vai. Parecia que estava nas Olimpíadas, irmão. E todo mundo, dentro da igreja. E o pastor feito um palhaço ensinando o povo olhando de lá. Eu falei, meu Deus do céu. Tem necessidade disso? Não tem. Exagero também é pecado, irmão. Exagero é pecado. Ah, pastor, mas é o jeito de adorar. Adore, irmão, com consciência. O nosso culto é racional. Ficar jogando cadeira pra cima, batendo a cabeça nas paredes, que negócio é esse? Eu fui numa vigília, rapaz, um irmão lá, catou outro lá e deu um empurrão pra cima. Eu falei, vai dar pico. Só que daí eu vi que um tá falando aleluia, tá falando glória a Deus. Eu falei, não, ufa, graças a Deus. Eles estão se empurrando no espírito. Outro foi entregar uma mensagem para o irmão, colocou a mão na cabeça assim, ó. Colocou a mão na cabeça, vigília também, mas cuidado com essa vigília. Punhou a mão na cabeça do irmão, assim, você dá risada, não disse, mas é verdade. Colocou a mão na cabeça e falou assim, em nome de Jesus, empurrou a mão assim. O irmão pulou para trás e deu tempo de se agarrar numa pilastra que tinha na igreja, mas tipo, rodar em volta da pilastra assim. Se não tinha aquela pilastra, ele tinha se arrebentado no chão, irmão. Tem necessidade disso? Não tem. Só que isso no nosso contexto pentecostal, a gente tolera. Tolera. Agora a gente tolera, né? Irmãozinho tá. Deixa a mãozinha estar no espírito, irmão. Tem uns espíritos estranhos aí que estão operando, viu? Toma cuidado. Nem todo espírito que trabalha é nosso. Tenho, porém, contra ti que toleras. Ah, não, vamos tolerar aqui, irmão. Ah, o irmãozinho fala demais ali, mas vamos tolerar. Irmão, pecado continua sendo pecado, e para isso não tem tolerância. Entendeu? Não existe aquele pecado. Não, o pecado sempre vai ser pecado, irmão. E a mentira sempre vai ser mentira. E nesse caso a gente não tem que tolerar. Na igreja é errado. A gente tem que tolerar o quê? Pessoas, não ações. Se a gente vê que está errado, não está errado, querido. Não é assim. Não age dessa forma. Não procede assim. Agora tem gente, assim, a gente tem que tolerar. Tem uns que não tem tolerância com nada. Tudo é motivo para brigar. Não estou falando dessa tolerância. Eu estou falando não tolerar o que é errado. O pecado dentro da igreja. Posso falar um negócio aqui para os irmãos? Estou terminando já. Posso falar? Não troque instrução por entretenimento. Aí eu vou naquela igreja lá, fica assim, Aí quando chega na hora da palavra, a gente fica assim, meu Deus, cadê? É tanto negócio. Vamos para a palavra agora. Minha esposa vai me entender. Eu quero pregar sobre a vaca hoje. A vaca tem 2 estômagos. Um que remoe, o outro. Meu povo fica falando assim, meu Deus, como é que funciona? Tá mal. Eu tive uma experiência ruim já.
essas coisas. É ruim, não quero nem comentar com vocês. Mas uma vez eu fui numa igreja, e daí o irmão falou assim, foi pregar. Sabe o que ele levou para ilustrar a mensagem dele? Um vaso de flor. Esse vasinho estava no meu banheiro. E toda vez que eu ia tomar banho, o vasinho estava lá. Aí quando dava sol, ele estava seco, dava chuva, ele estava... Aí eu peguei o livro e falei, nós somos essa flor. Eu falei, não sou esse negócio não. Não. Então é uma falta de... É muito entretenimento para pouco conhecimento. O povo tá raso de conhecimento, irmão. É um negócio que... Não, vamos fazer culto do vinil. Bora! Pastor, você é contra? Claro que não. Deveria fazer aqui, né, gente? Fazer, né, os cultos do vinil aí? Eu não sou contra. Só que tem que fazer para poder chamar dele. Vai todo mundo de blusa de bolinha. Vamos lá, irmão. E um terno xadrez. E coisa nada. E um já combina também, que é fácil, já é meio antiga. Aí vai lá e vamos adorar. Irmão, mas é muito entretenimento para pouco conhecimento, irmão. É movimento, é congresso. Eita, congresso. Vamos lá trazer um fulano de tal. E a igreja enche. Culto de ensino. Quarta-feira. Não tem entretenimento. Não tem entretenimento para lá fazer o quê? Não tem entretenimento, vai ter conhecimento. Aqui, às vezes, no culto de quarta-feira, nem glória a Deus sai, né? Que não dá coragem de falar, que não dá da glória, a pessoa não está, né? Uma dor aqui, não estou conseguindo de falar direito. A palavra está batendo. Aí a gente tranca glória. Não tem lavra-chai, não tem nada. Fiquei olhando para o Senhor, alguém dá glória para eu dar glória também. E não consegue. Mas, irmão, não tem entretenimento, mas tem conhecimento. Aleluia. Glória. Porque assim, ó, a gente tem que tomar cuidado que o crescimento traz algumas tolerâncias. E é por isso que nem todo mundo Deus vai conceder crescimento. Porque tem gente que não sabe lidar com o crescimento. Sabia disso? Tem gente que não sabe lidar com o crescimento. Não vai saber lidar. Ah, Senhor, me dá dinheiro. Não dá, porque dá, se desvia. Você vai embora, não volta nunca mais. Aí tudo vai ser estranho. Nessa igreja é muito feio pro meu nível. Ué, mas antes era boa. Não, essas pessoas não estão à minha altura intelectual. Mas antes não. Aí eu acho interessante, rapaz. Deixa eu passar. Vou falar. Mas tem alguns crescimentos que traz problema. Como por exemplo assim, ó. Veja bem. Noé faz a arca, sim ou não? Aí quando a arca pousa lá no Monte Ararat, ele desce da arca. Aí ele faz o quê? Ele planta uma vinha. Aí quando ele planta a vinha dá os seus cachos, as suas uvas. Aí com o crescimento da vitória que ele sai da arca e planta a vinha, ele pega os frutos do seu crescimento e faz o quê? Vinho! Porque você tem duas opções para fazer com o crescimento da vinha: suco ou vinho. Ele fez vinho. Aí pegou e ó, se embebedou. Aí depois que se embebedou, pecou. O crescimento causou o quê? Pecado. Tem gente que não sabe lidar com o crescimento, que Deus concede o crescimento, no lugar dele pegar o crescimento para a bênção dele, ele pega para a sua própria derrota. Agora a pergunta é o quê? Com o crescimento que Deus deu para você, com o crescimento que Deus pode dar para você, você fará o quê? Suco ou vinho? Aleluia, glória a Deus. Saul, quando era pastor de jumento, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Quando foi para o trono, se tornou desobediente. Você está entendendo, irmão? Como a gente tem que dar graça a Deus no lugar onde a gente está. Que talvez se Deus conceder a gente coisas maiores, no lugar da gente fazer suco, a gente faz vinho, aí se embebeda, fica alucinado com aquilo. Alucinado, fica atordoado com aquilo. E que enquanto a gente está no sentido alegórico da palavra, igual o Saul estava o quê? Apacentando jumento. Ele era o quê? Bênção. Quando está lá, todo lá, cheio do Espírito Santo. Mas quando ele foi ao trono, o poder lhe trouxe o quê? Desobediência.
Deus tem o melhor para você. Saiba viver com o que Deus tem para dar para você. Saiba, irmão, que Deus tem o melhor. Pastor, você está dizendo então que eu vou ter que ficar pastoreando jumento? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você tem que aprender a viver com o crescimento. A vinha vai crescer e os cachos vão chegar. Agora a escolha é sua em fazer suco ou vinho. Aleluia. Verso número 21, diz assim, ó. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. 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 Deus sempre vai dar tempo para quem precisa de arrependimento. Aleluia. É por isso que tem muita gente que toma sem pecado e não morre. Deus dando tempo. É por isso que tem tanta gente que presta culto em pecado. Deus dando tempo. É por isso que tem tanta gente que vive vida em pecado. Deus dando tempo, Deus dando tempo, Deus dando tempo. Aí Deus fala assim, dê-lhe tempo para que não se arrependesse. Ponto e vírgula. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Por que as muitas prostituições com falta de arrependimento traz algumas divisões na igreja? Essas prostituições aqui que ele fala são aqueles problemas que é prostituir aqui na vida espiritual. Sabe o que é? É você estar na igreja dizendo que é crente, mas deixando o diabo usar você. É você ser templo do Espírito, mas ser profanado pelo pecado. 1 Coríntios, capítulo número 11, verso número 19, diz assim, ó, porque até mesmo importa, olha isso aqui, porque irmão Paulo, que a igreja existe isso. Por que existe isso na igreja? E não adianta a gente querer pastorear uma igreja que dizer, não, a igreja é perfeita, irmão. Ah não, a igreja lá todo mundo é santo, lá ninguém tem problema, irmão. Lá todo mundo é o povo. Não existe isso. E outra, Deus permite. Existe joio e trigo, não existe no meio? Existe no meio de vós muitos anticristos, diz no Apocalipse. Existe ou não existe pessoas problemáticas da igreja? Existe, irmão. Aí, ó, 1 Coríntios, capítulo número 11. Só para tu entender e parar, irmão, de reclamar da igreja que você congrega. Deus. E quando você encontrar a igreja, sair daquela igreja, a igreja tem muito problema. Seja bem-vindo, mas a igreja tem problema também, irmão. Vem cá. Tem problema aqui também, porque aqui é igreja. A igreja tem problema. Não tem, pastor? Tem sim. Vou te explicar agora. 1 Coríntios, abre a Bíblia, irmão. Você não abre a Bíblia e fica pensando que eu estou falando aqui. Ah, pastor, imaginou uma coisa, está falando. Não pega a Bíblia ali, irmão. Grifa, pega a caneta, põe lá, marca texto, faz alguma coisa. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo número 19. Quem encontrou diz amém? Encontrou, irmão Gisele? 1 Coríntios, capítulo número 11 e verso 19. Encontrou aqui? Leia. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que não sinceros se manifestem entre vós. Então importa que o quê? Que haja entre vós heresias. E a gente orando para Deus tirar. Tira, Jesus. Tira. Não tira não. Não tira não, porque enquanto houver em vocês partidos, heresias, eu vou descobrir quem é verdadeiro entre vocês. Aleluia. É Deus. Aleluia. A pergunta aqui, irmão, não é a situação em que ele se encontra. Quem congrega, quem participa, quem senta ao seu lado. Não. A pergunta é quem você é nesse contexto de igreja. Aleluia. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, porque também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Não é o quantos problemáticos tem na igreja, quantos partidos tem na igreja, quantas divisões tem na igreja. Não importa. O que eu tenho que me preocupar nesse contexto, em que posição estou. Aleluia. Paulo aí
assim, ó. Em 1 Coríntios, capítulo número 5, pode ler a Bíblia, está no mesmo livro. 1 Coríntios, capítulo número 5, verso número 1. Olha o que diz. Verso número 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Davi, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, ó, o que acontece no meio de vocês, nem lá no mundo acontece. Ah, não entendeu, irmão? Não entendeu? É Deus. O texto está dizendo assim, ó, o que acontece no meio de vocês, nem os mundanos que beram a barriga no boteco faz. Vou ler de novo que tu não entendeu. Acho que tu não acredita na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2. Está na Bíblia, está aqui, ó. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Aí ele explica, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Sabe o que acontecia na igreja? O filho pegava a mulher do pai. E todo mundo sabia. E fazia o quê? Tolerava. Aceitava. Não, deixa um pouquinho ali, daqui a pouco o povo esquece, a gente traz de novo e não resolve nada. E fica naquele. Ó, verso número 2. E contudo andais vós ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Nem tirou do vosso meio. Tolerou o pecado, ó, na prática. Hoje em dia a gente tolera muito. Eita, que eu preciso falar. Mas eu vou falar. Eu não vou nem perguntar. Ó, hoje em dia a gente tolera muita coisa na igreja. É gente fornicando. É gente adulterando. É homossexualidade da igreja. É mentira dentro da igreja. É fofoca, é divisão. E a gente faz o quê? Tolera. Tolera. Ah, não, deixa. Não, mas deixa, você é uma benção, vai melhorar. Não, deixa assim, daqui a pouco vai passar. Aí o pastor fala assim, não, eu já estou logo saindo daqui, outro vem e resolve. Eita. Ninguém vai dar glória agora. Aleluia. Verso 9, irmão. Verso 9. Conselho para nós aqui, irmão. Conselho para nós, aí dando glória nesse culto de ensino. Já estou terminando agora. Olha lá o que diz. Verso 9. Verso 9. 1 Coríntios 5, 9. Olha o que diz. Que coisa linda. A Bíblia é uma delícia. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não vos associeis com os impuros. Aí ele diz assim, eu refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, roubadores, os idólatras, por nesse caso, terei de sair do mundo. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu não estou dizendo com aqueles impuros, imorais lá de fora, aquele você deve chegar com a palavra. Eu estou dizendo os de dentro, que você sabe que é imundo, impuro, e você está assim, ó, tomando cafezinho, vai cá. Aí vem cá. É Deus. Não vos associeis com os impuros. Eis que, verso de número 22, capítulo de número 2 do Apocalipse, continuação aqui para a gente terminar. Eis que Eita rapaz, e a gente acha que Deus não faz. Eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Verso de número 23, olha o que a Bíblia está dizendo: matarei os filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Eis, só para a gente terminar, olha aqui para mim. Cuidado com as suas ações. Cuidado com as suas associações.
Cuidado com quem você anda. Vai afetar quem anda ao seu lado. Tem muita família sofrendo por causa de associações de marido, por causa de associações de esposa. Pode trazer morte para sua casa, viu? É Deus. Glória a Deus. Vou repetir o 23 para tu: matarei os seus filhos. Mas os filhos não fizeram nada. Pois é, meu irmão. Mas a Bíblia também traz um conselho para nós, que diz o quê? Afaste-se. Não vos associeis com os impuros. A Bíblia está dizendo, viu? Só estou transmitindo aqui para lá, pegando aqui só. 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Aqueles que permanecem fiel diante dessa circunstância, a Bíblia diz assim: não vou colocar vocês sobre carga alguma, sobre culpa alguma. 25. Tão somente conservei o que tendes, até que eu venha. Conserve, irmão, conserve a adoração, a graça, a fé, a perseverança. Conserve o seu dom, a sua vocação, o seu chamado. Conserve. Aleluia. Seja um obreiro, seja um servo de Deus, seja um líder que preserve o rebanho. Atos capítulo de número 20, encerrei agora, a última referência. Atos 20, 28 diz assim, ó: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Porque o diabo não vem para atacar a liderança, o diabo vem para atacar o rebanho. Aleluia. Cabe ao líder, aos obreiros, ao pastor, estar atento para proteger a igreja. Quem pode dizer amém? Amém. A palavra é essa, irmão. O que a gente tem que entender, sabe o que é? Que em nosso meio tem falsos, lobo, perversos, murmurações, mentirosos, nicolaítas, filhos de Jezabel, joio e trigo. E a minha pergunta é: quem você é nesse contexto? É Deus. Fique de pé, vamos orar. Em que grupo você está inserido? Porque tem na igreja.